Em Portugal, milhares de pessoas foram se despedir de Eusébio, um dos maiores craques da história do futebol português, que morreu neste domingo. Fãs do jogador esperaram em frente ao Estádio da Luz, em Lisboa, pela chegada do corpo de Eusébio. Muitas homenagens foram deixadas na estátua erguida em homenagem a Eusébio. O caixão chegou sob muitos aplausos. O governo português declarou 3 dias de luto nacional. Eusébio nasceu em 25 de janeiro de 1942, em Moçambique, então colônia portuguesa. Ele começou a carreira no Sporting Lourenço Marques na década de 50. No ano de 60, foi contratado pelo Benfica, time pelo qual jogou por 15 temporadas e virou o maior artilheiro da história do clube, com 638 gols. No Benfica, ele conquistou 11 campeonatos nacionais, 5 taças de Portugal e uma taça dos campeões europeus, que é a atual Liga, na temporada 1961-62, quando o Benfica derrotou o Real Madrid por 5-3. Em 1966, na Copa da Inglaterra, Eusébio viveu o grande momento. A seleção portuguesa eliminou o Brasil nas oitavas de final, passou pela Coreia do Norte nas quartas de final e na semifinal perdeu para a Inglaterra por 2-1. Na disputa pelo terceiro lugar, os portugueses derrotaram a União Soviética pelo mesmo placar. Eusébio foi o artilheiro do Mundial, com 9 gols. Na seleção portuguesa, Eusébio disputou 64 partidas e fez 41 gols. Sérgio de Boccaccio, boa tarde, Boccaccio. Boa tarde, feliz 2014. Para você também, um ano ótimo para nós. Boccaccio, o Eusébio é um jogador que marcou uma época, né? Sem dúvida alguma. Boa tarde a todos. O Eusébio, como a gente viu agora no VT, comparado a Pelé. Porque na época em que eles se confrontaram, era uma época de craques e os dois se sobressaíam. O Pelé era um gênio. Mas é por aí mesmo? Dá para comparar Pelé? Não, dá para comparar, mas não dá para dizer que era igual, né? Há uma distância aí. Mas nas muitas seleções feitas dos melhores jogadores do século XX, o Eusébio estava sempre entre os 10, o que mostra a qualidade que ele tinha. Há algumas semelhanças. O Pelé, por exemplo, se distanciava um pouco dos demais brasileiros, não só pela genialidade, mas também pelo comportamento físico. O Pelé era um jogador de explosão, que arrancava e ninguém alcançava. O Eusébio era português, mas era de Moçambique, era africano, então ele tinha muita força também. E ele se destacava também pelas muitas arrancadas. Se você comparar os dois pelo total de gols marcados, Pelé fez mais de 1.200, Eusébio fez mais de 700. Mas a média do Pelé com relação aos jogos era de 0,94. A do Eusébio era 0,98. Ele quase fez 1 gol por jogo que disputou ao longo de toda a carreira. Não há como negar números como esse. Pelo Benfica, onde ele se destacou, e a gente viu todas as homenagens, ele fez mais de 1 gol por jogo e foram mais de 600 jogos que ele teve na carreira. Qual jogador no mundo tem mais de 1 gol de média em mais de 600 jogos? É verdade, Boccaccio, bem bacana, merece tantas homenagens, né? Boccaccio, obrigada. Obrigado a você.